Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, eu quero gravar aqui uma palavra a respeito da reforma. Eu vou colocar aqui um hino, primeiro, um hino do quarteto. Ele canta Castelo Forte é o nosso Deus. É o hino da reforma protestante. É um hino muito bonito. Então vou colocar esse hino aqui, esse louvor. E em seguida vamos estar falando sobre a reforma protestante, a qual foi Martinho Lutero, foi usado por Deus para fazer essa reforma na igreja. E o porquê dessa reforma? Vou colocar o louvor aqui. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Aqui está um hino que fala sobre Castelo Forte é o nosso Deus. É o hino que Martinho Lutero cantou na Reforma, chamada Reforma Protestante. Hoje é dia 31 de outubro e hoje se comemora 503 anos da Reforma Protestante. Mas alguém pode perguntar, por que aconteceu a Reforma Protestante? Por que Martinho Lutero foi usado por Deus para fazer a reforma? Veja bem, eu vou explicar aqui sobre a Reforma Protestante, o motivo da Reforma Protestante. Mas antes vou ler um versículo da Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. A paz do Senhor, irmão Josmar. Deus abençoe, irmão Josmar. A paz do Senhor, Deus abençoe, irmão, sua família, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1,
versículo 17 diz assim: pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Agora, para nós entender o porquê da reforma, eu vou ler aqui alguma coisa que aconteceu na igreja para que viesse a acontecer a reforma. Veja bem, a história da igreja é a seguinte: a igreja que foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando Jesus batizou os apóstolos e aqueles que estavam no cenáculo com o Espírito Santo e encheu eles do poder de Deus, aquela igreja começou a pregar o Evangelho. Começaram a se multiplicar, começaram a crescer, começou a aumentar o número de cristãos. Isso foi até o ano 300, aproximadamente. Por volta do ano 300, aconteceu o que eu vou ler agora aqui. Aconteceu o seguinte: por volta do ano 300, o papado, na antiguidade tardia, foi um período da história papal, entre 313, em que se inicia paz na igreja, até o pontificado de Simplício, em 476, em que ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Isto é, Constantino, ele foi um imperador que, quando assumiu o trono, ele deu liberdade para todas as religiões. As igrejas não eram mais perseguidas pelos imperadores romanos. A igreja ela foi perseguida pelos imperadores romanos desde a época do Pentecoste, de Atos capítulo 2, até o ano 300, aproximadamente. A igreja foi perseguida. Quando esse Constantino assumiu o trono de Roma, ele cessou a perseguição, ele deu liberdade religiosa para a igreja. E aí, por ele ser o imperador, ele fez o que na igreja? Vamos continuar lendo aqui, ó. O início desse período é usualmente tido quando na antiguidade tardia, em 313, a paz do Senhor, pastor Luca, pregador, Deus abençoe, Luca, em nome de Jesus. Ó, na antiguidade tardia, o imperador Constantino concede liberdade para todas as religiões. Constantino, em seguida, passou a interferir em diversas questões eclesiásticas, originando o cesaropapismo e uma relação de difícil entrosamento entre igreja e Estado, que é uma característica singular desse período. Pai do Senhor, pastor William, Deus abençoe. Pastor William, pregador também da palavra de Deus, esteve várias vezes pregando aqui em Porto Feliz, aqui no Jardim Vante, no Jardim São Marco. Deus abençoe, evangelista William. Veja bem, uma das primeiras demonstrações de um poder estatal administrado pelos papas também surgiu nessa época. Embora fosse de caráter puramente diplomático, como defensor dos necessitados e da população, como observado, por exemplo, no confronto do Papa Leão I com Átila, imperador dos hunos, em que Leão convence Átila a não invadir e saquear Roma. Então a história dos papas começa nesse período. E Constantino, que foi imperador de Roma, ele começou a interferir nos negócios da igreja, na igreja. Ele começa a se infiltrar na igreja. Ele era imperador. Ele havia professado que ele havia visto uma cruz no céu
E depois desse ato, dessa visão que ele viu, que ninguém prova nada, muitos até dizem que isso foi uma falsa conversão de Constantino. Então, após essa visão que ele teve da cruz, ele se converteu entre aspas, uma conversão meio, não é uma conversão real, verdadeira. Aí ele começa a se infiltrar na igreja. E por causa dele começar a se infiltrar na igreja, muitos começaram também a se infiltrar na igreja, se agregar, se achegar na igreja. Muitos começaram a se batizar, se tornar membro da igreja. Só que não queriam deixar seus velhos costumes, suas velhas práticas de pecado. Começaram a ser membro da igreja. Aí nesse ato surge a igreja, que ficou misturada com o mundo, misturada com o pecado. A igreja, ela havia perdido a espiritualidade. A igreja agora estava misturada com o Estado e com o pecado. Ninguém mais se convertia, ninguém mais abandonava a prática do pecado, como ensina a Bíblia, a palavra de Deus, para se batizar. Qualquer um se batizava de qualquer jeito. Não tinha transformação, não tinha mais libertação da prática do pecado. E aí nesse ato surge a igreja a qual conhecemos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí essa igreja, ela continua misturada nessa situação espiritual até o ano 1500. Quando chega por volta do ano 1500, acontece o seguinte, eu vou ler aqui a história, um pouquinho só da história de Martinho Lutero. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nasceu esse cisne em Eisleben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Sendo o dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois que João Hus expirara na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. Então o que aconteceu? Esse cisne é Martinho Lutero. João Hus era um pregador cheio do Espírito Santo de Deus, que pregava contra o pecado, pregava contra os erros dos papas, contra os erros do povo, contra o pecado na igreja. João Hus. E o Papa havia mandado queimar João Hus, sentenciou ele, deixou no cárcere, dado a ordem para queimar ele. E quando ele estava no cárcere, ele profetizou: hoje vocês matam um ganso, que era ele, mas daqui 100 anos Deus vai suscitar um cisne que vocês não vão matar. O cisne era Martinho Lutero. João Hus estava profetizando que dali 100 anos Martinho Lutero ia nascer. E realmente foi o que aconteceu. Na Alemanha, nasceu, depois de 100 anos, nasceu Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica e ele trabalhou na igreja até o dia que um dia ele abriu a Bíblia na torre da igreja. Ele achou a Bíblia e leu o versículo que eu li no começo aqui, ó, que diz: o justo viverá pela fé. E por que Martinho Lutero fez a reforma na igreja? Porque na época os papas deram ordem para vender indulgência.
Eles queriam construir uma grande igreja, eles não tinham dinheiro para isso. Então eles começaram a pregoar para os seus fiéis a venda de indulgência. E na venda de indulgência, eles diziam: quem comprasse livrava um parente que havia sido morto e que estava no purgatório. Aí veja bem, a Bíblia não nos ensina que existe um céu e existe um inferno. A Bíblia não fala em meio termo entre o céu e o inferno. A Bíblia não fala que existe um lugar onde o pecador vai ficar purgando os seus pecados e com uma missa depois de 7º dia, ou com uma oferta, essa alma vai sair do purgatório. Esse ensino não está na Bíblia. Esse é um ensino da igreja, não é da Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isto é, para aquele que morre sem Cristo, só vai restar o juízo. Juízo final. Quem morre sem Cristo, quem morre sem receber o perdão dos seus pecados em vida, só resta o juízo. Não tem mais o que fazer. Então esse ensino de purgatório é contra a Bíblia. Não tem base bíblica esse ensinamento. Não existe na Bíblia. Então Martinho Lutero começa, depois que ele leu esse versículo, ele se converte. Ele era um monge. Quando ele lê esse versículo, justo viverá da fé, ele se converte. O Espírito Santo ilumina seu entendimento e ele começa a pregar contra a venda das indulgências. Um ato que gerou a reforma, chamada Reforma Protestante. Porque Martinho Lutero começou a pregar que o homem pode ser justificado somente pela fé. Aí ele começou a pregar só as Escrituras, só Deus, só Cristo, só a graça. Só a graça. Por isso que um pregador chamado Charles Spurgeon, mais tarde, quando ele pregava, ele disse: a igreja não pode determinar o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia é quem determina o que a igreja deve ensinar. Isto é, o que Charles Spurgeon disse é que a Bíblia, a autoridade da Bíblia está acima de qualquer igreja, qualquer denominação. Nenhuma igreja da terra tem autoridade acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. Então qualquer igreja, ela tem que ensinar o que a Bíblia manda ensinar. A igreja não pode falsificar os ensinamentos bíblicos. Não pode. A orientação para as igrejas está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. O Espírito Santo de Deus inspirou homens que eram santos, que eram separados para escrever a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia está acima de qualquer homem da terra. Então, após esse ato da reforma, a Igreja Católica ficou separada da igreja chamada protestante. Por quê? Porque a igreja protestante pregava salvação pela fé, não salvação por obra. A igreja protestante pregava salvação por meio de Jesus Cristo, salvação por meio da graça de Deus. Graça é um favor que ninguém merece. A graça é um ato da misericórdia de Deus. O homem que merece ser condenado no inferno recebe a salvação pela graça, recebe o favor de Deus, a qual ele não merecia. A igreja protestante começou a pregar isso. A igreja protestante começou a pregar que só se deve receber salvação enquanto
está com vida. Após a morte, não se tem mais o que fazer. Então a igreja protestante ficou separada da igreja católica após o ano 1500. Aí, após essa época, cada papa que assumia o poder, eles estabeleciam um item, um dogma na igreja. A missa pelos mortos, a adoração a algumas imagens. Ele começou a estabelecer isso na igreja. A Bíblia não ensina essas coisas. Isto é, a igreja católica havia se separado das escrituras. Se separou dos ensinos das escrituras. Chegaram a dizer que Pedro foi o primeiro papa. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, porque ele tinha mulher. Se ele tinha mulher, ele não podia ser papa, porque papa não casa, papa não tem mulher. Então é melhor ficar com a Bíblia. É melhor ficar com a Bíblia. O que é melhor? Quem está com a verdade, a Bíblia ou a igreja? A Bíblia ou a igreja? A Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Então Pedro nunca foi papa. Pedro foi um apóstolo, cheio do Espírito Santo, que tinha família, tinha esposa. Aí começou a surgir muitos dogmas que os papas começaram a criar dentro da igreja. A missa pelos mortos. Missa pelos mortos. Amanhã, dia 2, é comemorado dia de finados, dia dos mortos. O grande sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, escreveu que não há nenhum vínculo entre os vivos e os mortos. Aqueles que morreram, que deixaram esse mundo, não têm mais memória, não estão mais ligados com este mundo. Eles não estão dormindo como alguns pensam, eles estão conscientes. Os salvos e os perdidos estão conscientes, mas eles não têm mais relação com os vivos daqui. Nem os vivos aqui da terra têm relação com aqueles que morreram. A Bíblia diz isso. É melhor ficar com a Bíblia ou é melhor ficar com o que a igreja ensina? É melhor acreditar no que a igreja ensina. Então, há muitas coisas ensinadas na igreja que contradiz a palavra de Deus. Contradiz. Salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Hoje nós vemos, geralmente, constantemente nós vemos pessoas que dizem: fulano morreu, foi para o céu. Pessoa morreu lá, faleceu, foi para o céu. Pessoa sofreu tanto aqui na terra, agora está descansando no céu. Será que está descansando? Quem tem certeza disso? Que a pessoa está descansando? Para aquele que não entregar sua vida a Jesus, para aquele que não recebeu o perdão de seus pecados aqui em vida, não existe descanso. A Bíblia ensina isso. Jesus disse que é melhor perder um dos membros do corpo e entrar na vida do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se Jesus falou isso, porque no inferno é lugar de tormento, é lugar de aflição, de tormento. Então não é todo mundo. Bom seria que todo mundo vá para o céu. Nós queremos, é nosso desejo, é por isso que pregamos a palavra de Deus, para que todos se salvem, escape da condenação. É por isso que é pregado a palavra de Deus, para a pessoa escapar da condenação. Mas Jesus disse: quem que é maior? Quem tem mais conhecimento do que Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos entram pela porta estreita, muitos, e poucos entram pelo caminho apertado. Muitos entram pela porta larga e poucos entram pela porta estreita. Se Jesus falou que muitos entram pela porta larga,
Quer dizer que muitos, infelizmente, irá para a perdição e poucos serão salvos. Foi Jesus que falou isso. Não tem como mudar isso. Jesus falou isso. Então não é todo mundo, não é de qualquer jeito que vai para o céu. Bom seria, mas precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Por isso que Martinho Lutero fez a reforma na igreja, salvação pela fé, justificação pela fé, perdão dos pecados pela fé. Poder de Deus para viver uma vida liberta da prática do pecado é pela fé. É pela fé. Não é por obra. A salvação não é eu dar uma cesta básica para alguém e você salvo. Se fosse por isso, seria fácil. Quantos ricos poderiam ser salvos? Quantos ricos poderiam comprar a sua salvação? Mas o salmista disse, a redenção da alma é caríssima. Todos os recursos se esgotariam antes. Ninguém tem condições de se salvar a si próprio. Precisamos confiar no que Jesus Cristo fez. É por isso que hoje, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante. A justificação pela fé. É melhor confiar em Jesus do que confiar nas boas obras. Porque as boas obras não salvam, e Jesus salva. Jesus salva, Jesus é poderoso para salvar. Então muitos precisam entender isso. A placa de igreja não salva. Não salva. Muitos dizem assim, não salva. Placa de igreja não salva. Quem salva é o nome de Jesus. Tá certo? É o nome de Jesus que salva. Mas vamos ver uma igreja que Jesus não estava nela. Aí eu vou perguntar para você, se Jesus não está numa igreja, vai ter salvação naquela igreja? Pense um pouquinho comigo. Placa de igreja não salva. Eu concordo. Não salva mesmo. Veja bem. Ó, a situação espiritual de uma igreja. Ó, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. A paz do Senhor, irmão Orlando Pantojo, irmão Ininho Benilati, a paz do Senhor, Deus abençoe. Veja bem, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem quente nem frio, estou ponto de vomitar da minha boca. Porque dizes, sou rico, estou abastado e não preciso de nada. Nem sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro, refinado no fogo, para te enriquecer, roupas brancas para te vestir, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos para que veja. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, sê diligente e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, se Jesus estava do lado de fora desta igreja, é porque não tinha inspiração espiritual naquela igreja. Não havia inspiração. O Espírito Santo não usava nem o pastor daquela igreja e não usava ninguém, porque a igreja estava morta. Se a igreja estava morta, se o Espírito Santo não atuava naquela igreja, então não tinha salvação naquela igreja. Então não é qualquer igreja. Então não basta pertencer a qualquer igreja. Você tem que pertencer a uma igreja certa. O nome da igreja não salva mesmo. Concordo que não. Mas se não prega Jesus, salvação por Jesus naquela igreja, também não tem salvação naquela igreja. Porque só pode ter salvação numa igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para usar alguém. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas é através da pregação de alguém, é através do louvor de alguém. A Bíblia diz que a pregação da fé, ao ouvir a pregação da palavra, gera fé. Se é uma pregação morta, que não é inspirada pelo Espírito Santo, não tem fé, não tem nada. Quem atua na fé é o Espírito Santo, a palavra de Deus.
Então não é qualquer igreja que alguém vai receber a salvação. Não basta frequentar qualquer igreja. É preciso ter a presença de Deus naquela igreja. É preciso o Espírito Santo usar, revelar, atuar na vida daqueles que estão naquela igreja. Senão não tem salvação. Numa igreja morta não tem salvação. Se não tem Jesus, não tem salvação. Então não basta estar em qualquer igreja. Muitos dizem, aonde se fala de Deus está bom. Em qualquer lugar pode falar de Deus. Mas quem é que está falando de Deus? É o Espírito Santo que está usando alguém? Ou é alguém sendo enganado? Se acha que na igreja de Laodiceia não se falava em Deus? Falava. Mas ninguém tinha vida espiritual. Jesus estava do lado de fora. Os crentes aqui não amavam mais a palavra, não amavam Jesus, estavam morto espiritualmente. E aqui, se você ler nas outras igrejas, em Sardes, em Tiatira, em Pérgamo, tinha alguns que não haviam se contaminado. Mas na igreja de Laodiceia não tinha ninguém. Todos estavam mortos. Aí eu digo para você, o que você vai fazer numa igreja onde estão mortos espiritualmente? Onde não se fala de salvação por Jesus? Onde não há libertação da prática do pecado? Onde não há uma palavra profética, inspirada? Vai estar fazendo o quê? Vai estar perdendo tempo. Não estou julgando as igrejas. Estou falando de acordo com a palavra de Deus. Não é qualquer igreja que você vai receber a salvação. Jesus precisa estar sendo adorado na igreja. Jesus precisa ser pregado nessa igreja para ter salvação. Então foi por isso que Martinho Lutero fez a reforma na igreja, porque a igreja estava praticamente morta espiritualmente. Não se pregava mais arrependimento, não se pregava mais salvação pela graça de Deus, salvação por meio de Jesus. Não havia pregação mais sobre isso, não havia mais libertação de pecado. Por isso que a igreja precisou se separar. Por isso que ficou dividida até hoje. Está dividida. Hoje existe a igreja que obedece a palavra de Deus e existe a igreja que não obedece a palavra de Deus, que obedece Roma, os ensinamentos de Roma. Quem é maior, Roma ou Jesus Cristo? Quem é maior? Olha o ensinamento que estamos vendo desse líder hoje, nesses dias atrás, querendo que homem com homem tenham direitos iguais ao homem e mulher. Não está fora da Bíblia? Será que o povo não percebe que isso não bate com a Bíblia? Até hoje está se distanciado da palavra de Deus. Na verdade, a palavra igreja, no grego é eclésia, significa ser tirado para fora. Para fora da onda? Para fora do mundo. Para fora do pecado. Aquilo que está relacionado com o mundo não é igreja. Não é igreja. Irmão Ininha, é assim mesmo. Muitos estão se esfriando na fé, amando mais a prática do pecado do que servir a Deus, do que se santificar, e dizem que é igreja. Igreja é ser tirado para fora. Então, olha para a Bíblia. Foi na Bíblia que Martinho Lutero viu escrito: o justo viverá da fé. O justo vai ser a justificação pela fé. Ele viu isso escrito na Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. É por isso que ele pregou as 95 teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg. Foi por isso que ele pregou. Porque estava contra, porque as indulgências não salvavam, não livrava ninguém do purgatório. Quem livra as pessoas do fogo do inferno é o sacrifício de Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse: Pai, está consumado. O sacrifício que Jesus disse está consumado. Esse que livra, Jesus quem livra o homem ou a mulher da condenação eterna. É Jesus. Quem crê nele recebe a justiça de Deus. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus. É assim que é. É assim que a Bíblia ensina. Para que confiar numa religião? Para que confiar nas boas obras? Para que confiar em qualquer coisa? A Bíblia diz, uns confiam em carro, outro em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Só Jesus Cristo salva. Só a Bíblia Sagrada tem as regras, tem as exigências que alguém pode cumprir para herdar o céu. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum líder pode acrescentar algo ou tirar algo daquilo que a Bíblia estabeleceu para alguém receber a salvação. Ninguém pode. Paz do Senhor, irmão Felipe. Ninguém pode acrescentar ou tirar nenhum ensinamento. O que é necessário para a salvação está na Bíblia, revelado, completo. Deus não faz acepção de pessoa, mas esse todos, da qual ele não faz acepção, Deus não faz acepção para salvar e não faz acepção para punir também. Tem que ver os dois lados. Esse todos, que Deus não faz acepção, precisa passar pelo processo: arrependimento, regeneração, conversão, santificação. Santificação, voltando a falar da igreja de Laodiceia, santificação. A carta aos Hebreus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus disse, santificados pela palavra. A tua palavra é a verdade. Se não ser santo, não vai ver o Senhor. E a Bíblia santifica, a palavra de Deus santifica. Então eu preciso estar numa igreja onde se prega a palavra. Palavra com vida, palavra espiritual, para santificar a minha vida. Se eu estou numa igreja morta, que não tem pregação de palavra de Deus, eu não vou santificar a minha vida. Se eu não santificar a minha vida, eu não vou encontrar com Deus. Não vou para o céu. Uma coisa liga a outra. É por isso que a igreja se reúne. Os crentes se reúnem para ouvir a palavra, para santificar, para aprender, para praticar, para guardar. É a palavra que gera fé, a palavra que gera santificação, a palavra que gera vida, a palavra que gera transformação, a palavra gera libertação, a palavra gera luz, iluminação espiritual, entendimento para a alma. É a palavra que gera. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu estou morto espiritualmente, porque a palavra gera vida. Então não basta estar numa igreja, é preciso estar numa igreja onde se prega a palavra com vida, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não basta eu ser membro de alguma coisa, isso aí não é suficiente. O sábio Salomão disse em Provérbios, se não me engano 14, versículo 12, aos olhos do homem há muitos caminhos que parecem ser direito, mas leva à morte. Leva à morte. Por que leva à morte? Porque não tem pregação inspirada pelo Espírito Santo, não tem palavra de vida. Onde não tem palavra de vida, tem morte. Ou vida ou morte, não tem meio termo. O que Jesus falou para o anjo da igreja? Ou seja frio, ou seja quente. Se é morno, eu vou vomitar na minha boca. Então não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Não existe purgatório. Ou a pessoa consegue a salvação antes de morrer, ou infelizmente, se não conseguiu a salvação, não creu em Jesus, não recebeu o perdão dos pecados, não foi renovado, transformado antes de morrer, depois que morreu, não vai para o céu. É a Bíblia que ensina dessa forma. Quem que vai mudar isso? A Bíblia ensina a purificação pelo sangue de Jesus. João disse na sua epístola, não pequeis, mas se alguém pecar, Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então não existe essa ideia de alguém ficar no purgatório, purgando os pecados, até que alguém vá lá e reze uma missa de sétimo dia. Isso aí não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe isso. Uma missa por alguém não vai livrar alguém do purgatório, de um sofrimento, não vai. Todos devem conseguir a salvação antes de morrerem. Depois que morre, vem o juízo.
E a Bíblia diz, Jesus falou em João 3,17, que quem crê nele terá vida eterna. Quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então foi por isso que Martinho Lutero começou a pregar justificação pela fé. E foi por isso que aconteceu a reforma protestante. A igreja protestante começou a pregar contra o pecado, salvação e justificação pela fé. E por isso que a igreja está separada até hoje. Durante os anos, muitos tentaram criar um movimento ecumênico, querendo ligar todas as religiões, ajuntar todas as religiões. Mas esse ato, movimento ecumênico, nada mais é do que o espírito do anticristo querendo unir o mundo numa só religião. Na verdade é isso, o movimento ecumênico é isso, é o espírito do anticristo querendo ligar todas as religiões, fazer uma só religião. É isso. É isso que é. Então fique esperto, a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. Que você possa estar numa igreja viva, onde se pregue salvação, onde se pregue contra o pecado, onde se pregue que só Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar e vai levar o crente salvo, remido, lavado no seu sangue para o céu. É essa pregação. A igreja viva prega isso, ensina isso. Libertação da prática do pecado. A igreja verdadeira não concorda com a mistura com o mundo e com o pecado. A igreja verdadeira não. Leia a Bíblia. Leia as 7 cartas aqui da igreja do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Você vai ver Jesus de fora da igreja de Laodiceia. Não tinha vida. Não tinha salvação. E o pior de tudo, que as pessoas que se congregavam naquela igreja não haviam percebido a falta de Jesus. O pior é que tem pessoas nessas igrejas que se conformaram com a situação e acham que está tudo certo. Que o Espírito Santo, se você que está me ouvindo pertence a uma dessas igrejas, que o Espírito Santo nessa tarde te esclareça, ilumine o teu entendimento, fale ao teu coração, que você possa frequentar uma igreja viva, onde se pregue a palavra de Deus, onde se haja manifestação do Espírito Santo, onde haja libertação, salvação. Aleluia, maravilhoso e eterno Deus, glorificado é o nome de Jesus. Uma igreja onde Jesus seja o centro da adoração, porque Ele é o único advogado, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem morreu na cruz, não foi ninguém mais. Só Ele é digno de ser adorado. Só Jesus. Jesus merece toda adoração, toda adoração. Só Ele merece, ninguém mais. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém tem poder de mediar, de se colocar entre Deus e o homem pecador. Só Jesus Cristo, o homem que viveu nessa terra uma vida de santidade. Só Jesus, está escrito na Bíblia. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com quem é ensinado na sua igreja. Mas depois, se você morrer e não receber a salvação, não reclame depois. Porque a Bíblia Sagrada, ela ensina certo o que se deve fazer. A Bíblia ensina o que se deve fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te revele, te esclareça. Eu vou fazer uma oração aqui, te dê entendimento espiritual. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para todos que assistiram aí. Então hoje se comemora dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, o dia que Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses contra a venda das indulgências na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Esse ato gerou a grande reforma.
É por isso que a igreja de hoje está separada, por causa que Deus usou Martinho Lutero. E hoje se comemora esse dia, a data da grande reforma. Que Deus te abençoe, que Jesus te ajude e que o Espírito Santo dê entendimento. Vamos orar. Maravilhoso e poderoso Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, se alguém ainda não tem certeza da sua salvação, que nessa tarde essa mente, esse entendimento venha a ser iluminado pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina esse entendimento para que creia que só existe um Salvador. Ele se chama Jesus Cristo, o qual pode perdoar os nossos pecados. Espírito de Deus, transforma essa mente, ajuda, salva, convence com o teu poder maravilhoso, grande, eterno Deus. Aleluia, glorificado seja o teu nome, Jesus. Maravilhoso Deus, abençoa a todos que ouviram essa palavra, no nome santo de Jesus, te peço e te agradeço, amém. Deus abençoe a todos que ouviram, no nome santo de Jesus. Eu coloquei um hino, aí no começo do vídeo, coloquei um hino, o nome do hino é Castelo Forte. Se acontecer de outro dia você ouvir e não tocar o hino, o vídeo estiver parado, não estiver saindo som, é porque o Facebook ele tira. Dependendo do hino, o Facebook tira o hino do ar, ele corta o hino. Então fica só aparecendo a imagem e não vai aparecer o som. É porque o Facebook cortou. Se isso acontecer, é porque o Facebook cortou o hino, tá? Eu coloquei no comecinho do vídeo um hino, e Castelo Forte é o nosso Deus, o hino cantado por Martinho Lutero. Então se você não ouviu o hino, tiver parado a imagem, não tiver saindo som, é porque o Facebook cortou aquele hino, tá? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Orlando Pantojo. Deus abençoe, irmão Felipe, evangelista William, o pregador evangelista Lucas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.